Bom, pessoal, eu vou fazer aqui um pequeno vídeo introdutório às funções da betoneira autopropelida da Convicta, tá? Primeiramente, uma explicação aí superficial da máquina, tá? Nós temos aqui a concha, tá? A concha é os materiais de ataque, ou seja, tudo que está pintado em vermelho aqui, ela é fabricado num aço especial, resistente à abrasão, para a gente ter maior durabilidade da concha, tá? Na concha aqui, ó, a gente vê esse serrilhado aqui, ó. Isso aqui é um rasga-saco, ou seja, para você poder fazer a alimentação do cimento com um saco de cimento. Então o operador vem e rasga o saco na concha, tá? Você tem aqui a cabine de operações. É uma cabine de operações do lado esquerdo, né? Respeitando o sentido de tráfego do trânsito brasileiro, né? É uma cabine condicionada, com ar-condicionada. Ela tem vidros temperados, então é uma cabine, né, que oferece um conforto acústico para o operador, tá? Nós temos aqui o sistema de alimentação de água. Essa mangueira ela serve tanto para você fazer uma captação de água externa, né, quanto também para você alimentar numa fonte de água, numa bomba da sua central, tá? Nós temos dois tanques, sendo que esse aqui nós temos o tanque de aditivo, tá? E nós temos aqui também um porta-ferramentas, né? E do outro lado nós temos aí o local onde a bomba de água é armazenada e algumas válvulas são armazenadas. Então nós temos aqui duas tampas também para poder fazer a proteção da bomba de água, tá? Aqui no equipamento nós não estamos com ela instalada, mas aqui você tem o suporte das duas bicas auxiliares, são duas bicas de 1 metro, que você pode acoplar na bica do equipamento, tá? De forma a estender aí o alcance da descarga de concreto, tá? Aqui, ó, desse lado esquerdo nós temos a escada de acesso para que o operador possa, de alguma forma, olhar o concreto, olhar o slump, olhar a situação do concreto dentro do balão, tá? Então ele tem acesso aqui pela escada lateral. Aqui nesse lado também nós temos uma botoeira de emergência. Temos também uma botoeira que controla o giro do balão, ok? E aqui, né, fixada a escada, nós temos uma mangueira para fazer a limpeza do concreto na parte inferior, ok? Se a gente subir na escada aqui, nós vamos observar que aqui, ó, eu tenho uma botoeira de água manual. Essa botoeira, com aquela mangueira ali, o operador consegue fazer uma dosagem adicional de água dentro do balão da betoneira, tá? Os roletes são roletes padrões da Convicta, tá? Devem ser engraxados aí diariamente, tá? Antes da operação. Aqui nós temos a parte de redutor, motor, isso é padrão, né? Também aqui o nível de óleo da máquina, ok? O tanque de água da máquina é aquele ali. Então você tem um respiro ali em cima, à medida que você enche o tanque de água e a água começa a vazar pelo respiro, você sabe que o tanque está cheio, tá? Aqui você tem a parte traseira da máquina. Ela conta com lanternas padrão veicular. Então tem sinalização de direção, freio, ré, né? Aqui você tem a parte motriz da máquina, né? Ou seja, o conjunto motriz, motor diesel e as bombas. Você pode observar que a manutenção é muito fácil. Então você tem os filtros de óleo hidráulico de operação da máquina, todos acessíveis aqui, né? Você tem os vacômetros aqui que indicam quando que deverá ser substituído o filtro, ou seja, a partir do momento que você tem qualquer indicação na faixa vermelha do vacômetro, o filtro está obstruído, deve-se substituir o filtro, tá? Você tem aqui o nível de óleo hidráulico, certo? Esse é um tanque de óleo hidráulico. E ali você tem o tanque de óleo diesel da máquina, ou seja, o diesel da máquina é abastecido externamente nessa tampa aqui, ok? Na parte lateral da máquina. A parte de filtros do motor, ou seja, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo do motor, filtro separador de água, são também de fácil acesso, ou seja, o operador não precisa entrar debaixo do maquinário para poder fazer essa substituição, né? Você tem tudo aqui à mão. Você tem um indicador aqui do filtro de ar, você tem aqui o separador também visível, a vareta de óleo do motor também está de fácil acesso, né? O motor ele é todo enclausurado
nessa tomada de força, né? Nessa sistema de força. Aqui você tem a bateria da máquina, né? Então fica tudo muito fácil para fazer uma manutenção na máquina, ok? Aqui do lado esquerdo, então, você tem aqui o condicionador de ar, do ar-condicionado. E você tem também aqui um acelerador manual, certo? Esse acelerador ele serve para duas funções principalmente. Para acelerar o motor diesel, de forma que você possa utilizar uma bomba de água manual também, certo? E para você bater o concreto, fazer, né, aumentar o giro do balão para você bater o concreto. Aqui você tem um sistema de alavancas, tá? Esse sistema de alavancas, ele direciona a água para o balão diretamente ou da bomba de água para uma mangueira para você fazer a limpeza de água, ou de uma fonte externa diretamente para o balão. Então esse sistema de alavancas faz essa combinação, né, da fonte da água e o destino da água, tá? Bom, entrando dentro da cabine aqui, vou ligar a ignição. Então aqui no painel nós temos as alavancas de comando da concha, né? Essa primeira alavanca, ela faz a movimentação da caçamba, ou seja, ela bascula para frente e bascula para trás a caçamba. A segunda alavanca, nós temos aqui as indicações embaixo, né? É a elevação do braço, tá? Então o braço sobe e desce com essa alavanca. A terceira alavanca, nós temos o giro da bica. A bica, ela é toda operada de dentro da cabine, então o operador não precisa estar externo à máquina para poder fazer a operação da bica. O giro da bica e a elevação da bica são feitas internamente na cabine, tá? Aqui você tem a botoeira que controla o giro do balão, ou seja, para um lado você tem a carga, para o outro você tem a descarga do concreto, certo? Aqui você tem um bocal para você inserir um pendrive para fazer a atualização do software, para fazer a retirada de relatórios, ok? Você tem aqui uma porta USB para poder fazer essa extração de dados. Você tem a ignição da máquina aqui, né? O botão de ignição, a chave. E aqui você tem uma impressora que faz a impressão dos relatórios da máquina, tá? Da dosagem que você vai fazer com a máquina. Então toda vez que você fizer um traço, essa impressora vai imprimir um relatório, ok? Aqui a gente não está instalado ainda, mas aqui é a botoeira que controla o ar-condicionado da máquina. O ar-condicionado está instalado aqui atrás, ó, do banco do operador, certo? Ele tem 4 saídas aqui do banco do operador, tá? Aqui, a parte operacional, você tem 2 pedais do lado direito do volante e um pedal do lado esquerdo, tá? O pedal mais externo, ou seja, esse aqui, é o acelerador, assim como o acelerador dos nossos carros, tá? É o acelerador da máquina. Esse segundo pedal é o freio, certo? E esse terceiro pedal é um pedal chamado INT, né? O que esse pedal INT faz? Ele desvia o fluxo hidráulico das funções da transmissão para as funções de operação da máquina. Então, para que você utiliza esse pedal principalmente? Ele pode ser usado para parada, por quê? Porque a hora que você pressiona esse pedal, ele corta a transmissão, então a máquina para imediatamente. Mas se você dosar ele aos poucos, você consegue, com um giro alto do motor, andar com a máquina numa velocidade menor, certo? Então, você vai dosando aqui a quantidade de óleo que vai para a transmissão. Aqui você tem o volante, certo? É um volante muito simples. Você tem a botoeira aqui de pisca-alerta, tá? Você tem desse lado a botoeira de buzina, a botoeira de seta, tá? Então ela tem seta, essa máquina. E aqui você tem também as funções de luz alta, tá? Desse lado de cá você tem o direcionador da máquina. Então você tem aqui uma trava, isso é uma trava de segurança. Toda vez que o operador desce da máquina, ele deve acionar a trava. Assim que a trava está acionada, a alavanca ela não entra nas marchas, tá? Eu vou ligar aqui o indicador, então ligando aqui em meia chave, ele já está acionando aqui o nosso IHM, tá? Aqui ele está na posição destravada, ou seja, ele permite que eu engate as marchas. Então, para frente você tem marcha à frente, para trás você tem marcha a ré, como se fosse uma empilhadeira, tá? Então aqui, ó, a gente tem o IHM da máquina.
Todas as funções de dosagem são feitas nesse IHM, certo? Algumas funções também de operação da parte automobilística, mobilística da máquina também são feitas aqui, tá? Então aqui, ó, começando aqui, nós temos um botão de freio de estacionamento, aqui ele está acionado, então para desacionar o freio nós pressionamos esse botão, ele desativou, então a máquina agora está desengatada, ou seja, ela já está permitida a rodar. Se a gente engatar a marcha, ligar a máquina, ela vai rodar para frente ou para trás. Aqui apertando ele aciona de volta o freio de estacionamento, tá? A segunda botoeira nós temos a marcha. Essa máquina ela está equipada com duas marchas à frente e atrás, tá? Sendo que quando você aperta, vou ligar a máquina primeiramente. Então aqui você tem, ó, essa tela indica que a marcha está sendo trocada, né? Ela é uma troca rápida. Aqui como a máquina está parada, então aqui, ó, a gente já tem primeira marcha, certo? Pressionando o botão, ele vai fazer a troca para a segunda marcha, certo? A primeira marcha é uma marcha mais reduzida, ou seja, quando você tiver com a carga completa de concreto, quando for transitar com o equipamento, você tem que transitar com a primeira marcha, certo? A segunda marcha é uma marcha que desenvolve melhor, então quando você estiver com a máquina descarregada, você vai utilizar a segunda marcha, certo? O terceiro botão são os tipos de esterçamento que a máquina oferece, tá? Essa máquina ela tem uma transmissão 4x4 reduzida, tá? Vou desligar aqui. Ela tem uma transmissão 4x4 reduzida que te permite 3 tipos principalmente de esterçamento, sendo somente nas rodas dianteiras e traseiras para sentidos opostos e nas rodas dianteiras e traseiras para o mesmo sentido. Então aqui eu vou demonstrar, apertando o botão da transmissão, né, dos esterçamentos, você vai ver que ele abre 3 opções, certo? Ou seja, o primeiro deles, nós temos esterçamento somente das rodas dianteiras. Na segunda, nós temos a direção tipo caranguejo, né? Que a máquina ela se desloca lateralmente. E aqui nós temos a direção dianteira e traseira em sentidos opostos, tá? Aqui nós temos um quarto botão que faz a operação das luzes da máquina, tá? Então aqui é meia luz, aqui você tem farol baixo e aqui você tem farol alto, certo? Para você fazer essa seleção, você tem esse botão aqui, ó, que é um botão de girar, certo? Então aqui você consegue selecionar e ele tem um botão de apertar. Então à medida que você selecionou a opção que você quer, você vem, aperta, ele vai selecionar a opção, certo? Da mesma maneira aqui os tipos de esterçamento, né? Eu estou na primeira opção, eu vou aqui, ó, girar, ele vai selecionar as outras opções e aí à medida que eu aperto, ele vai selecionar aquela opção, correto? Aqui, esse último botão, né, o quinto botão, nós temos aqui o limpador do para-brisa, tá? O limpador do para-brisa, na primeira posição ele está desligado, na segunda posição ele está intermitente, certo? Ó. Na terceira opção ele está ligado direto, em velocidade baixa, e na quarta opção ele está na velocidade alta, correto? Deixar ele desligado. Aqui, do outro lado, nós temos, aí já começando com a parte de sensores da máquina, tá? Nós temos aqui embaixo o sensor, o nível, né, de óleo diesel da máquina. Aqui nós temos a temperatura do óleo hidráulico, certo? Perdão, a temperatura do óleo hidráulico. Aqui nós temos o nível de tensão da bateria, tá? Se a bateria está com 12 volts, está com um pouco menos. E esse aqui é a temperatura do óleo da transmissão da máquina, tá? Então, com esses indicadores aqui, você tem as funções, né, da máquina. Aqui você tem o indicador de marcha, ou seja, N significa neutro, a máquina está desengatada. Se a gente engatar marcha à frente, ela vai aparecer F, né? Se eu engatar a marcha ré, ele vai aparecer uma indicação de R e a sirene vai ligar, ó. Certo? Aqui a gente tem indicador se a máquina está com a ignição ligada, certo?
Aqui nós temos um indicador de advertência, ele está apagado, mas assim que a máquina tiver qualquer problema, esse indicador de advertência ele vai acender. Nesse momento o operador deve verificar qual é o problema da máquina, certo? Aqui nós temos o tanque de aditivo, a quantidade de aditivo que está no tanque de aditivo, orímetro da máquina, certo? Orímetro de operação, e aqui a quantidade de água que nós temos no tanque da máquina. Aqui embaixo nós temos um tacômetro, ou seja, ele mede a rotação do motor diesel, tá? Ele está em zero porque a máquina está desligada, mas assim que a gente ligar você vai ver que esse mostrador ele trabalha aqui na escala, ok? Aqui em cima, já começando a parte então de dosagem da máquina, tá? A máquina ela oferece a função de você cadastrar, pré-cadastrar fórmulas, certo? E utilizar essas fórmulas para poder fazer a dosagem do concreto, tá? Aqui, ó, da mesma forma, toda a parte de operação desse IHM ela é muito tátil. Então, aqui rotacionando aqui, ó, você vê que o cursor verde, né, ele vai passando de campo para campo, né? Você tem aqui então fórmula para você selecionar, então você colocando o cursor nesse botão, né? E pressionando aqui o botão selecionador, ele vai te abrir a possibilidade de escolher qual fórmula que você quer dosar no momento. Então aqui, né, como não está cadastrado, nós temos só a primeira cadastrada como fórmula teste. Temos aqui uma fórmula 2, uma fórmula 3 e assim por diante. Você pode pré-cadastrar essas fórmulas, né, para poder fazer a dosagem. Eu vou manter aqui na 1 para a gente poder usar como exemplo. Fórmula teste. Então a partir do momento que eu selecionar aqui com o botão, ele já selecionou essa fórmula que vai ser dosada. Se eu correr com o indicador aqui para quantidade, tá vendo? Ele vai abrir a posição de escolher quantos metros cúbicos que eu quero dosar. Ou seja, cadastrando a fórmula, eu posso dosar de 0,5, tá? Perdão, de 1 metro cúbico em meio até 5 metros cúbicos, tá? Então eu posso, por exemplo, dosar 2 metros cúbicos e meio. Eu não preciso encher a máquina, encher o balão totalmente, né? Ele faz dosagens menores. E aqui, por exemplo, selecionando 3 metros cúbicos. E na próxima opção, eu posso selecionar a umidade da areia. Então a umidade da areia é aferida na central, né? E aqui eu posso entrar com essa umidade para que ele faça automaticamente a correção do fator água-cimento, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, ela tá com 0, vou colocar 0 aqui só para a gente ter uma noção. Então a gente pode ver aqui, ó, que o fator água tá 150, cimento tá 180. Eu vou alterar aqui, ó, só para exemplificar, para 10%. Então aqui, ó, a gente vê que ela já corrigiu o fator de água e já corrigiu também o fator de areia, tá? Ó, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ela corrige a areia e corrige a água, certo? Então aqui a gente consegue controlar a umidade da areia, né, do agregado. Bom, aqui, ó, se a gente correr o botão para a próxima opção, ele vai dar a opção de você iniciar a dosagem. Iniciando a dosagem, eu vou ligar a máquina. Então eu vou selecionar aqui, ó, a máquina está ligada, né? Ele está carregando o sistema, então nós estamos lá com a fórmula teste, certo? Esses componentes eles foram aleatoriamente colocados somente para exemplificação, mas nós temos aqui, ó, componente, né? Nós temos a descrição. Essa descrição ela pode ser personalizada. Você pode colocar chocolate, pode colocar o que você quiser aqui, tá? Isso é escrito. Aqui você tem as quantidades cadastradas alvo, ou seja, quanto que o sistema pede para que o operador coloque. Nessa terceira coluna nós temos a quantidade dosada, ou seja, o que efetivamente foi colocado para dentro do balão, tá? Ele te dá a diferença e a unidade do componente que você está dosando, certo? Então aqui eu vou fazer uma dosagem só para mostrar para vocês. Então eu coloquei o cursor aqui no iniciar dosagem, certo? Vou clicar com o botão central. Ele já mudou a tela para uma tela de dosagem, tá?
Então ele vai fazer automaticamente a inserção do aditivo e da água, certo? A brita, a areia e o cimento vão ser carregados pela concha. Então eu vou simular o movimento da concha aqui, ó, né? Eu vou subir a concha. Perceba que ela deu um sinal sonoro, certo? Nessa medida do sinal sonoro, ela está pesando o material que está dentro da concha, certo? A partir do momento que eu continuar a subir a concha, ela vai incrementar aquele valor. Então ela incrementou aquele valor no componente que eu estava dosando, certo? Como a concha ainda não foi calibrada, nós temos um peso negativo, né? Essa é uma máquina aqui que está saindo da linha de produção ainda, mas assim que a máquina estiver calibrada, com a concha calibrada, ela vai indicar corretamente o peso que está dentro da concha, certo? Essa quantidade vai ser acrescida, né? Então nós vamos baixar a concha aqui. Vamos fazer mais uma dosagem. Então ela está pesando o material mais uma vez. Pesou o material. Assim que eu descarregar a concha dentro do balão, ela vai incrementar o valor, certo? Assim, continuando para todos os agregados. Então, à medida que eu conseguir chegar nesse alvo, né, ou passar por uma determinada quantidade, ele vai pular para o próximo componente. Então, consequentemente, areia, cimento e tal. Depois que eu terminar essa dosagem, né, então a seleção aqui da inserção do aditivo e da água vão ser feitas por esses dois botões. Então, à medida que eu carregar a brita, no meu traço a água vem depois da brita, então eu vou iniciar a água. Assim que eu clicar, ela já vai começar a mandar a água. Como o tanque está vazio, ela não está pegando nada, certo? Vou parar aqui a água. Da mesma maneira o aditivo. Então eu vou iniciar o aditivo, ela vai começar a dosar, e assim que chegar na quantidade, ela vai parar o aditivo, certo? Aqui nós temos então um botão de ESC, ou seja, se eu quiser parar a dosagem, na hora que eu clicar ele, ó, ele vai dar essa mensagem, falha na dosagem, né? Vamos concluir essa pesagem pressionando por 3 segundos. Então a gente parou a dosagem, certo? A gente já pode observar que a impressora já está imprimindo um relatório. Ela terminou aqui. Então aqui no relatório a gente pode ver, ó, que ele dá o número do comprovante, a data, a hora, né, a quantidade que foi dosada, a umidade e o nome da fórmula. E aqui você tem as quantidades que eram alvo, as quantidades que foram dosadas, certo? Então ele te dá um relatório cada vez que você faz um traço, certo? Entrando na parte de cadastramento das fórmulas, certo? Nós temos aqui, ó, um botão Set. Nós temos um botão aqui, ó, menu, certo? Pressionando esse botão, ele vai te abrir as opções da máquina. Então aqui você tem a opção de completar aditivo, ou seja, caso você tenha feito uma dosagem com um aditivo e queira fazer um outro aditivo, você pode selecionar essa opção para que ele entre na fórmula, né, a quantidade de aditivo. Então aqui você entra com a quantidade, né? Vou voltar aqui na opção. Você tem a possibilidade de fazer uma pesagem manual, ou seja, o operador manualmente vai carregar o material, certo? E vai entrar com ele no balão, ou seja, ele não vai seguir o pré-cadastramento que foi feito no IHM, certo? Você tem a opção de adicionar água manualmente, adicionar aditivo manualmente, ou seja, se você faz a carga do concreto
no seu canteiro, desloca a máquina por 10 minutos, quando ele chega no local de descarga, verifica-se que o slump não está o correto, você pode fazer a adição de água ou aditivo manualmente, tá? Você tem aqui a opção de cadastrar ou editar fórmulas, certo? Zerar a balança, reimprimir o último comprovante, ajustar relógio, ajustar os parâmetros de pesagem, contador de horas de operação e entrar numa tela de assistência. Essa tela de assistência, quando você tiver qualquer problema, você entra em contato com a Convicta, nós vamos orientar. Então eu vou fazer aqui um cadastro ou edição de fórmula. Vou selecionar aqui com o botão. Então eu vou entrar aqui no campo 2, certo? Vou selecionar o campo 2. Então aqui ele já te dá uma pré-tela do que você pode cadastrar, né? Então aqui, ó, eu vou entrar com o nome, eu vou selecionar o nome da fórmula, vai ser, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, teste 2. Vou selecionar o T, vou pressionar, ele já vai lá para cima, né? Como teste 2, e a gente pode colocar aqui, nós temos aqui alguns atalhos, ó, por exemplo, FCK e Slump, por exemplo, você pode colocar teste 2, FCK 32, vamos colocar esse exemplo, certo? Então esse vai ser o nome da minha fórmula. Quando eu vier aqui para baixo, selecionei aqui, então ele já está lá o nome da fórmula como teste 2. Então eu posso botar aditivo, né? Eu posso mudar essa descrição de aditivo, eu posso, por exemplo, apagar aqui, ó. Eu posso colocar, em vez de aditivo, eu posso botar, por exemplo, açúcar, posso botar groselha, posso botar o que eu quiser aqui nessa opção, posso nomear o meu aditivo, certo? Posso colocar, por exemplo, BASF, posso colocar uma outra marca de aditivo, certo? Então aqui eu vou dar um OK. Vou colocar a quantidade de aditivo que eu quero cadastrar para essa fórmula, certo? Passando para os próximos campos, eu posso inserir água, eu posso colocar como água de rio, água reciclada, eu posso botar qualquer campo aqui, certo? A quantidade de água também. Eu posso aqui, ó, nesses pesos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, inserir os aditivos e o cimento. Então eu posso botar pedra 1, brita fina, areia média, eu posso botar a descrição que eu quiser, certo? O que for mais usual para o operador, e aí entrar com as quantidades, tá? Eu vou entrar aqui então só com alguma coisa, olha, ele já te dá algumas pré-opções para você não ter que ficar digitando, então eu posso entrar com aditivo, água, cimento, areia fina, areia média, areia grossa, né? Ou eu posso botar a opção teclado, para poder entrar com o nome que eu quiser, né? Por exemplo, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, sei lá, né? A partir do momento que eu der o Enter aqui, ó, ele fica o campo salvo ali, certo? Da mesma maneira para os outros componentes, tá? Bom, terminado de cadastrar as fórmulas na EHM, eu vou na opção salvar, tá? A partir do momento que eu salvar, eu já posso dar um ESC, certo? E agora ela já está cadastrada aqui nas minhas escolhas de fórmula, certo? Então se eu der mais um ESC aqui, ó, nós voltamos para a tela inicial, certo? E aqui agora já me aparece a opção da fórmula para dosar, certo? Eu tenho a fórmula teste e eu tenho a fórmula teste FCK32, que foi o que eu pré-cadastrei, certo? Bom, a parte aqui de zerar a balança, a hora que você entrar nesse campo, certo? Ele vai te orientar como fazer o cadastramento da calibração da concha, certo? Então ele fala aqui, ó, posiciona a concha vazia no ponto de pesagem. Vou fazer isso. Eu vou dar a tecla OK. Tem certeza?
assim. Eu vou descer a concha. Certo? Agora a máquina sabe o peso, a tara da concha, certo? Vou fazer mais uma vez. Deu uma diferencinha de 0,2, eu vou dar um 7 aqui, ó. Então ele vai aproximar mais o peso da concha, certo? Então vou sair aqui. Aqui agora eu vou fazer os ajustes dos parâmetros de pesagem. Então aqui eu pré-cadastro uma tolerância que é admissível para o meu concreto. Por exemplo, no caso 2%, ou seja, quando o operador carregar um agregado dentro da tolerância, a máquina vai permitir que esse agregado seja carregado. Se a pesagem da concha estiver acima da tolerância, ele vai perguntar para o operador se ele quer continuar com essa dosagem, certo? Então eu vou pré-cadastrar aqui 2%, vou salvar. Vou vir aqui